E ele olhou assim pra gente ali, tá, cadê a identidade? Custa esse valor pra vocês entrarem. Aí eu falei, eu não tenho identidade nem dinheiro. Sem brincadeira, Karina. Ele falou, não tem problema, entra. Deixou a gente entrar. E todo mundo, olha, eu fico toda arrepiada com essa história, porque eu sei que é totalmente cilada. E aí a gente entra no elevador e sobe pra ir pro rooftop. Quando a gente chega lá, tem aquele bar, era um bar bem assim, chamativo. E a gente senta. Quando eu sento, eu falei, eu não vou pedir nada, porque eu não tenho dinheiro, não tenho nada de... Eu vou ficar só aqui sentada mesmo, fazer uns videozinhos, fingir que eu tô na balada. Pra mostrar pros meus amigos. E você vê que como a gente, né, quando tá fora da nossa identidade, tem essa necessidade de fazer as coisas pra mostrar pros outros, mostrar pro mundo, né? Total. Só pra mostrar. Pra se como que fala? Perdi a palavra. Se autoafirmar. Se autoafirmar, né? E aí, me conta, daí deram um drink pra você sem dinheiro? Aí o homem, o bartender, chega lá pra mim e pra minha irmã e fala assim, o que vocês querem beber? Aí eu falei assim, eu não tenho dinheiro nem ID. Falei na cara mesmo. Ele falou, não, mas 2 meninas bonitas igual a vocês não têm que pagar não, tudo na casa. Ele falou assim, então eu vou começar a trazer dos melhores drinks pra vocês. E minha irmã, naquela hora, ela falou assim, que na mesma hora ela escutou alguma coisa falando pra ela, né, que é o Espírito Santo, mas ela era nova e ela também, ela falava assim, eu acreditava já que era o Espírito Santo, não bebe, cuida da sua irmã, hoje você vai ter que cuidar da sua irmã. E aí eu comecei a beber todos os drinks que ele tava me trazendo, ele falou assim, 7 drinks, 6 drinks, foi muita coisa. E aí passou muito tempo, quando a gente foi ver já no horário, já era 2 e pouco da manhã, já era tipo 2:30 da manhã. E minha mãe dormindo lá, num sono profundo, sem perceber. Você nem andou, você ficou sentada naquele bar o tempo inteiro, bebendo sem parar. Só bebendo sem parar. Gente, que loucura. Parece coisa de filme. Parece. Né? E aí, naquela hora, a minha barriga começou a doer muito no bar. Eu falei assim, eu preciso ir no banheiro, já. E o banheiro era lá embaixo. Então a gente desce, vai no banheiro. Quando eu uso o banheiro, eu senti algo entrando dentro de mim. Entrando dentro de mim, até que minha barriga inchou. Nossa. Eu senti algo assim, me incorporar. Um espírito mesmo. Eu falei assim, meu Deus. E aí naquela hora já a minha visão começou a ficar meio distorcida. E a minha irmã já começou a falar que eu tava estranha. Que eu comecei a falar com uma voz mais grossa. Não completamente diferente, mas que eu já tava totalmente... Ela já falava, Bruna, tá tudo bem. E a gente começou a voltar pro hotel. Começamos a caminhar de volta. Você acredita que eu não me lembro da volta do hotel? Assim, não me lembro da volta, mas ela fala que ela me levou até o hotel, que quando chegou no hotel, eu comecei a falar pra ela no elevador, já que sobe pra dormir, porque eu vou lá em cima pegar um refrescado, um ar, tentar ficar mais sóbrio, porque se a mamãe me ver desse jeito, ela vai acordar. Se ela me ver desse jeito, eu tô ferrada, eu vou ficar grounded, eu vou ficar de castigo. Então vai lá que eu vou sozinha tomar um refresco. Só que detalhe, o rooftop do prédio estava em reforma. Tava totalmente reforma, era proibido as pessoas irem lá em cima. Ninguém podia estar lá em cima. E você sabia que tava ou não? Você não, só não sabia, soube depois que eu só soube quando eu subi. E a Jaque falou, de jeito nenhum, que você vai ficar 3 da manhã, já era quase 3, era tipo 3:50 por aí, 3:48. De jeito nenhum que você vai ficar sozinha lá em cima. Com um monte de, né, tipo, sei lá o que pode acontecer, mas não tinha ninguém. Quando a gente sobe lá em cima, tá todo vazio. Totalmente vazio. E aí, naquela hora, já o demônio já começou a manifestar em mim. E falou pra ela, fala tchau, que essa é a última noite que você vai ver a sua irmã. E a minha irmã não sabia se eu tava doida ou não, mas ela começou a ver que o meu olho começou a ficar estranho e a minha voz começou a engrossar. Então ela falou, preciso ligar pra minha mãe. Então ela liga pra minha mãe e sabe o que é engraçado? O telefone da minha mãe tava em silêncio. Tava em Do Not Disturb. Mas o telefone dela tocou. E ela atendeu na mesma hora. E ela falou, aonde vocês estão? Muito brava. E minha irmã falou assim, mãe, não dá pra você ficar brava nessa hora. Eu só preciso que você suba no topo do prédio, porque a Bruna vai pular do topo do prédio. E a minha mãe falou assim, você tá louca? Passa o telefone pra Bruna. Ela passou o telefone pra mim. Naquela hora, o demônio começou a falar pra minha mãe, fala tchau, que é a última noite que você vai ver sua filha. E naquela hora, minha mãe viu que era um demônio, que era espiritual. E ela subiu de pijama, super frio. Camisola, ela tava literalmente camisola. Subiu lá em cima, quando ela viu, ela já tava lá no topo, prestes a pular. Literalmente sentada, assim, e de frente. A minha irmã, ela tava do meu lado. Ela tava do meu lado, assim, ela tava literalmente como se ela estivesse me segurando, sabe? Mas o que acontece, era algo muito espiritual. Que ela não ia conseguir me segurar, e a minha mãe não ia conseguir me segurar, e não tinha ninguém ali. Então a minha mãe, naquela hora, ela começou a orar. Ela falou, Deus, se eu for expulsar o demônio da minha filha, aqui, nesse lugar aqui, ela vai pular. E se eu for pegar a mão dela, vai ser uma tragédia. A nossa vida vai acabar. Ela vai levar eu, a Jaque, junto. Imagina meu marido e meu filho, vão ficar sozinhos. Então ela começou a orar.
Ela começou a falar assim, Deus, eu acredito, pai. Eu creio que o Senhor consegue mandar anjos para segurar a mão da minha filha. E ela começou a levantar um clamor ali naquele lugar. E, gente, sem brincadeira, eu fico toda assim, eu começo a sentir a presença de Deus quando eu falo dessa parte, porque é algo tão sobrenatural. Do nada, apareceram 3 homens à esquerda dela, que não estavam lá, estavam sentados. Do nada, apareceram 3 homens sentados. A minha irmã falou que ela não lembra de ver o rosto deles. E a minha mãe também não lembra de ver o rosto deles. Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquelas, não, tipo... Sabe? Eu vejo assim como se era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uau. E assim, naquela hora, eles vieram até mim, seguraram na minha mão. E assim, quando eu virei, porque eu tava virada assim pra frente, né? Já prestes, eu tava totalmente possessa. O demônio ia realmente se jogar dali. Eu não ia ter controle. É isso que eu falo. Tem muitas pessoas que se suicidam e não sabem o que estão fazendo, porque estão tomadas por um demônio. É muito sério isso. É muito sério isso. E aí, naquela hora, quando aquele homem encosta na minha mão, eu viro assim pra trás. Quando eu viro, eu vejo 3 homens de branco. E na visão da minha mãe, eles estavam de preto. 3 homens de branco. E o rosto deles brilhava. Era assim, era um sol. Era uma luz. Era uma luz. E aquela hora eu escutei a voz de Deus audivelmente no meu ouvido. Falando, filha, eu não desisti de você. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado na sua vida. E você vai viver tudo que eu te prometi. E ali naquela hora eles me puxam pra trás. Me jogam no elevador e somem. E aí somem. Tipo, somem. Cadê esses homens? Sumiram. Sumiram. Nem sua mãe viu homem nenhum mais depois. Ninguém mais viu nada depois. Nem sua irmã. Sumiram. E aí minha mãe já tô dentro do elevador, né? Eu tô me debatendo, completamente possessa ainda. E a gente entra dentro do quarto do hotel e minha mãe começa a colocar vários móveis. Porque a força que o demônio tava era bizarra. Só que o que acontece? A minha mãe, mesmo ela sendo uma mulher de Deus, uma mulher de oração, ela tinha bebido uma taça de vinho. E o que acontece, gente? Eu não vejo a bebida como um pecado. Mas o que acontece? Tira a autoridade. Sabe? Tira a autoridade. Eu sempre falo sobre isso, sabe? Porque muitas pessoas leem a Bíblia, estão nos ouvindo. Nós já trouxemos várias pessoas de autoridade aqui falando sobre isso, sobre a questão da bebida. E falando que realmente não bebem nenhum gole, explicando que no mundo espiritual isso é uma grande brecha, que em terreiros, que a gente sabe que em outros lugares, né, onde entidades se manifestam, basta um cálice desse tamanhinho assim, um golinho de isso, você abre brecha no mundo espiritual. Você pode não estar aparentemente embriagado, e há muitas pessoas que usam essas passagens da Bíblia. Eu estou dando um parênteses aqui porque eu gosto de falar sobre esse assunto. Eu, desde a minha conversão também, não bebo nada, e eu compreendo que isso nos dá uma autoridade no mundo espiritual, e a gente, do jeito que o mundo está, nós precisamos ter essa autoridade. Que pai, que mãe que não quer ter uma autoridade para que o seu filho não seja um viciado, para que o seu filho não se perca em algum vício. Então, como você acha, como pai e mãe, você vai ter autoridade diante não só do seu filho, mas no mundo espiritual, para que o seu filho não se perca? Isso é muito sério. E tem muitas pessoas que às vezes ficam com dedos de falar sobre isso, porque existem pastores, pastoras, gente de dentro da igreja, que muitas vezes tem adegas dentro de casa, que muitas vezes tem um bar montado dentro de casa, então usa dessa palavra, mas eu não me embriago, para poder se beneficiar dessa palavra e poder se entregar aos seus prazeres, que são prazeres da carne e que não agradam ao Espírito Santo. Então, eu acho lindo você, já nessa idade, você como uma moça tão nova, já falar sobre isso. Nós tivemos muitas outras pessoas aqui que falaram sobre isso, pessoas que vieram de um mundo, às vezes, de vício, de alcoolismo, e que às vezes não vieram disso, mas que compreendem que uma taça, que mesmo você não envergonhando a sua casa ali na frente das pessoas, mas mesmo assim você abre brecha no mundo espiritual. Então, fechando parênteses, parabéns e vamos continuar. Amém. É lindo. Com certeza, até mesmo que quando eu tive, quando eu me converti mesmo, Deus falou, você nunca mais vai poder encostar em álcool para fazer colocar na sua vida. Você vai, que nem o João Batista, né? Ele só comia 2 coisas, gafanhotos e mel. E mel. Assim, então existem pessoas que vão ter que ter uma alimentação diferente. Mas voltando, e aí, voltando, né? A sua mãe tinha bebido. A minha mãe tinha bebido uma taça de vinho.
E ela fechou a porta do quarto e ela começou a orar. Ela começou a orar, mas ela falou assim, quem que tá aí? E ele falou, Lúcifer. Ele falou assim, não são demônios, sou eu. Sabe? Tipo assim, era ele lá. E aí ele começou a falar da vida inteira da minha mãe. Coisa que eu nem sabia. Começou a falar através da minha boca. Começou a falar, eu já tentei acabar com a vida do seu marido. Eu quero acabar com a vida dele, eu quero acabar com a vida da família de vocês. Eu não quero que sua filha viva o que eu escutei falar que ela ia viver. Olha só, o demônio, ele escuta. E ali a minha mãe liga pro meu pai, achando que ele ia conseguir expulsar o demônio, mas ele também tinha bebido uma taça de vinho. E aí não tinha nada pra fazer. E o demônio começou a falar com ele, falou em 2008, deu datas de tudo. 2008, tem que acabar com essa vida. E meu pai, ele só sabia orar, ele falava, Deus, eu aprendi, sabe? Liberta minha filha em nome de Jesus. Mas o demônio não saía. E ficou assim, literalmente, eu espanquei a minha mãe. Lembra aquela história da Bíblia? Que literalmente os demoniados espancam o povo? Quando tenta expulsar, porque tá sem autoridade. Porque é uma força. Foi literalmente isso. Eu espanquei a minha mãe, espanquei a minha irmã. Elas ficaram roxas, totalmente roxas. Pra me prender era muito difícil. E aí o demônio fingia que tinha saído, porque tava com sede, pedia água. Fingia que tinha saído, só pra beber água, porque daí queria a força de novo. Que o demônio tem sede. E aí começava a fingir, e era mentira, ficava mentindo. Então a minha irmã, ela começou a me dar banho, e eu endemoniada. E a minha mãe vinha, e o demônio fingia que tinha saído. E aí começava a tratá-la com muita doçura. E aí quando minha mãe saía do banheiro, começava a rir da cara da minha irmã. A minha irmã, ela ficou traumatizada com isso. Assim, demorou muito tempo pra ela conseguir ser curada desse momento. Nossa. Até pra falar comigo era difícil, porque ela tinha me visto com aquela cara de endemoniada, com voz diferente, incorporada. E aí, quem que minha mãe ligou? Pra apóstola Cleusa, da Missão Urgente, a nossa mãe espiritual. O que ela tava fazendo 3 e pouco da manhã nos Estados Unidos, que no Brasil acho que devia ser umas 6. Devia ser que horas? 4 da manhã? 4 e pouco. 4 e pouco. Ela tava em jejum, em oração.